São pessoas, vocês são pessoas dedicadas, né? Carinhosa, amorosa. Me fala aí uma qualidade de vocês. Vamos interagir. Fala aí para colocar aqui. Somos nós. Ah, eu sou companheira. Companheira. Quem mais? Pode falar, Paula. Recíproca, reciprocidade. Pronto. Recíproco. A nossa outra. Qual o seu nome? Thelma, boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite, Thelma. Seja É, bem-vinda. desculpa, viu? Eu entrei um pouquinho porque eu tomo conta de minha mãe. Aí eu tô Tranquilo. aqui. Eu procuro ser generosa. Generosa. Vamos lá, Fernanda. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, meninas. Boa Eu sou noite. uma pessoa muito amiga, sou muito família, sou muito amorosa também, muito compassiva, Olha quantas muito qualidades. paciente. Prontinho. Vamos lá. Esse coração aqui são vocês. Por fora está aqui as imperfeições, as nossas emoções, as nossas reações. Como eu sou, como me veem externamente? Alguém me faz algo e eu reajo àquela atitude do outro. E me veem assim externamente, como no texto que nós lemos, né? Às vezes somos julgados, ouvimos coisas, e isso mexe com as nossas emoções. Estão vendo por fora uma atitude, uma reação que eu tive, que você teve. Se aquela pessoa não tivesse provocado aquilo, eu faria? Eu falaria daquela maneira? E quem realmente nós somos? Porque o curso é sobre lidar com nós mesmos, principalmente, para depois lidar com o outro. Então, se eu me autoconheço, eu consigo gerir melhor as minhas emoções. Então, se vem alguém e fala para a pessoa que é companheira, poxa, eu preciso de fulano, ela não está nem aí para mim, nem me olha, nem. Isso é uma verdade para você, você vai tomar para você como uma verdade essa pessoa que disse que é companheira? Não, você precisa olhar para dentro de você. Então, como nós lemos, parar, refletir, pensar, questionar, contar até 10 antes de tomar uma decisão, antes de trazer uma resposta. Isso vai ajudar a nós gerirmos nossas emoções e ao outro, ao próximo. Então, todos nós temos imperfeições, sim, como nesse coração aqui, mas internamente eu preciso saber quem eu sou. Se eu sou atenciosa, eu sou uma pessoa amiga, recíproca. Então, olhar primeiro para dentro de si, certo? Porque assim iremos filtrar melhor o que vem para nós, certo? Ficou bem explicado? Alguma dúvida? Vamos lá. E continuando aqui, onde eu parei, pronto. Estratégias. Não, essa parte eu já vi. Pronto, conexão com a natureza, passe-tempo em áreas verdes, o que pode ser um oásis emocional para recarregar.
Apoio social, o profissional, rede de apoio, converse e compartilhe seus sentimentos com alguém de confiança, familiar ou em grupo de apoio. Busque ajuda profissional. Se as emoções tornarem avassaladoras, procure um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Busque por ajuda. Certo? Então, aconteceu comigo, vou contar experiências. Eu não sabia gerir minhas emoções, tinha muitos conflitos internos e não passei para as pessoas ao meu redor. Então, o meu esposo não sabia lidar porque ele não sabia o que estava acontecendo, a minha mãe não sabia o que estava acontecendo, ninguém à minha volta, do meu convívio, sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não busquei por ajuda, porque eu não conversei, porque eu não coloquei para fora o que eu sentia. Então, os julgamentos intensificaram. Ah, porque ela é egoísta, ela não conversa nada com ninguém, ela gosta de ficar só, a gente convida, ela não vai. Então, essas falácias, eu comecei a olhar só para fora e me perdi de mim mesmo, de quem realmente eu era. Então, é importante que, caso estiver acontecendo com um de vocês, com um de nós, passar para alguém de sua confiança, para que eles possam compreender. Porque imagine uma pessoa que está ali depressiva, deitada, não consegue se levantar, né? Perdeu toda a motivação. E aí eu, sem entender, chego para esse familiar, bora, fulana, levanta, vamos ali à praia comigo. Bora, levanta, você não faz nada. Eu estou limpando a casa sozinha. Vamos, você precisa, você precisa, você precisa. Só que essa maneira de expressar, eu estou ajudando essa pessoa? Não. Eu estou piorando o estado dela. Por quê? A pessoa está assim porque quer? Não, porque não consegue sozinha sair desse estado. Então, se eu não sei o que a pessoa está passando, eu vou insistir, insistir para algo. Pode acontecer comigo, com você, não é isso? De houver insistências ao meu respeito, ao seu respeito, por estarem vendo somente o exterior. Mas se eu coloco o que está acontecendo, o que está dentro, irão ter uma melhor compreensão. Outro ponto, quando a gente começa a perceber, a notar em nós, a gente começa a ter esse olhar para o próximo. Então, se eu já tive uma reação com alguém, alguém veio falar algo comigo e eu fui muito grossa, eu não estava bem emocionalmente, não estava conseguindo. Quando a outra pessoa que também não é assim, de repente tem uma atitude dessa, como que eu reajo? Entende? Eu começo a filtrar e gerir as emoções. Essa pessoa que agiu assim, ela é assim? Ou eu começo a olhar para dentro dessa pessoa? Não, mas fulano, ele agia assim. Mas fulano, poxa, teve essa atitude. Mas eu vou olhar para dentro, mas ele é uma pessoa carismática, uma pessoa agiu assim, alguma coisa está acontecendo. Então, dessa maneira, a gente consegue filtrar e não absorver tanto para nós, entende?
Se alguém me faz algo e eu já olho para mim, ai, a culpa foi minha, ai, mas agiu assim porque eu fiz assim. Não, se eu tenho um olhar, não, deve ser porque aquela pessoa não está bem neste momento. Vai ser mais leve para mim, entende? Aqui a tela. Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Estão compreendendo? A minha tela. Alguma pergunta? Fazer só uma observação, por favor, Selma. Eu estou ouvindo, porque minha mãe é acamada. Aí eu estou aqui agora fazendo o lanche dela. Por isso que eu não estou interagindo com vocês, viu? Mas eu estou aqui Tudo bem. ligada, ouvindo tudo, viu? Tá bom, Não, obrigada. Estou aqui ouvindo. tudo Tá bem, certo. tranquilo. Fique tranquila, tá? Muito obrigada. Foi a primeira aula, apresentação. Então, estou conhecendo um pouco vocês, interagindo um pouco. E nas demais aulas a gente Tá certo. aprofunda mais um pouco, tá bom? Tá Mas bom. fique prontinho. Sobre essas questões que foram passadas hoje, vocês querem tirar alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Agora vocês têm esse tempo para fazer perguntas. No decorrer das aulas, eu vou aprofundando um pouco mais, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Carla, Fernanda, Paula. Tem uma outra pessoa aqui. Eu adorei a dinâmica do coração. Gente, que dinâmica maravilhosa. Fantástica, porque realmente, né? Às vezes a gente se tranca dentro da gente como se a gente fosse uma ostra, e aí a gente começa a olhar aquilo que é lançado sobre nós e a gente às vezes esquece de quem a gente realmente é. Então vai gerando uma crise de identidade, porque você vai se perdendo de si e vai colocando em você rótulos que as pessoas te dão, né? E aí lá na frente você começa a ter problemas, você começa a não saber ter destreza, ter domínio da sua própria vida, da sua história, de quem você não, mas por que disso, por que daquilo? E aí, quando você para fazer uma autoanálise de si, você olha e fala: não, eu não sou essa pessoa, Sim, né? E eu tava, enquanto você fazia dinâmica, né, eu tava observando justamente isso. Eu falo: meu Deus, quantas vezes, né, às vezes eu ouvi palavras, mas que não descrevia quem eu realmente era, mas aquelas atitudes que eu tinha era devido a feridas, a coisas da infância, né, do passado, e às vezes eu esquecia da pessoa que eu realmente era, e eu adotei por muito tempo uma capa, uma imagem que não era minha. E quando eu sim, conheci Jesus, né, Jesus me trouxe de volta para mim, mostrando: não, você é essa pessoa. Aquela pessoa criaram e você tomou para ser esse personagem, mas você é essa pessoa. Então, assim, essa dinâmica, para mim, ela foi até muito mais importante do que a técnica de respiração. Porque às vezes a gente tem crises de ansiedade é porque a gente não sabe quem a gente realmente é. A gente não se conhece, né? Então as coisas vêm, os problemas vêm, a gente vai guardando, 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 em vez de liberando. Aí daqui a pouco aquilo estoura, vira uma crise de ansiedade, e às vezes você não sabe nem por que você está passando por aquilo. Eu não sei se eu tô indo na linha certa, né? Mas baseado em experiências que eu já tive, eu percebi que o autoconhecimento ele é crucial para o seu desenvolvimento da sua saúde emocional. Porque se você não se conhece, né? Eu já tive crises de ansiedade por não me conhecer, por não saber quem eu era. Né? Então, quando você foi trazendo todas essas dinâmicas, todas essas técnicas, né, eu fui lembrando de coisas que eu vivi e falei assim: meu Deus, se eu tivesse tido esse conhecimento há anos atrás, né, eu teria sim, ajudado muito mais pessoas e eu teria me cuidado muito mais, né? Porque se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar de alguém? Né? sim, É só sim. isso que eu queria falar, que eu achei interessante.
colocação e que bom que você pôde compreender. A Fernanda quer falar alguma coisa? Quer perguntar, falar alguma coisa? Eu já cheguei um pouquinho atrasada na aula, mas eu dei para entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Muito que muitas vezes eu passei muitas coisas também, como a colega falou, porém, hoje eu entendo que nós não somos responsáveis pelas coisas que falam ao nosso respeito. Quando nós entendemos quem nós somos, nós não temos a responsabilidade, entendemos quem nós somos. Eu quase tive uma perca de identidade, né? Eu não sabia quem eu era, mas quando eu me reencontrei, eu entendi que nada daquilo ou que o outro faz, eu não tenho a responsabilidade de assumir o que o outro faz, porque não é responsabilidade minha. Ah, eu dou o que eu tenho, eu sou o que eu sou, porque o Senhor falou que eu sou. Entendeu? Então, se eu dou amor, dou carinho, eu não tenho culpa que o outro também não sabe dar o amor, o carinho. Ele dá o que ele tem. E é sobre isso. Quantas vezes também aconteceu algo comigo, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar. Se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas quantas vezes eu não recebi aquela ajuda e eu falava assim, e muito falava assim, Senhor, por que isso comigo? Né? Porque eu não sou assim com as pessoas. Mas depois eu voltava e ia lá e, para mim, nunca guardei rancor, porque meu pai sempre dizia assim: a gente não pode guardar rancor das pessoas, a gente tem que dar. Meu pai sempre me ensinou assim: a gente não pode tratar o mal com o mal, mas sim com o bem. E isso é um princípio bíblico. Então, por ser, e eu não entendia por quê, porque eu não era cristã na época, mas hoje, por eu ser cristã, eu entendo que eu fui criada, o cuidado de Deus para comigo, desde pequenininha, porque eu fui criada dentro de princípios bíblicos, mesmo meu pai não sendo evangélico. E isso, com isso, eu não tenho que tratar o outro mal porque ele me trata mal. Até mesmo porque quando a gente tem um conhecimento, e a palavra também diz que o povo perece por falta de conhecimento, e a gente adquire esse conhecimento, a gente entende que o outro é assim, porque ele talvez tenha passado coisas lá atrás que a gente não entende e a gente vem compreender melhor, mas a gente sabe quem nós somos e não podemos nos responsabilizar pelaquilo que o outro fala ou faz. E é isso. Que bom, ótima colocação. Mais alguém? Fala alguma coisa? Para Pode ela poder falar, tá? Eu vou falar aqui rapidinho. Ela tá aqui ela tá deitadinha, mas ela agora deu uma cochilada. Eu Tá estava bom. observando a colega anterior, né? Antes de Fernanda falou, e realmente eu passei por situações de pessoas falarem algumas coisas para mim que eu não tinha esse comportamento, e eu acredito, falando da minha vida, que um dos maiores desafios para uma pessoa conseguir realmente se libertar, eu falo tanto com conhecimento de terapeuta, de psicanálise, nesse curso Sim, que eu estou terminando, como também no espiritual, é a rejeição. Então, eu sim. observo ainda ó, que tem muita coisa, né? Eu tenho pensado muito, esse curso me fez pensar muito, me analisar muito, e eu ainda percebo. E eu até falei assim para Jesus, Senhor, será que essa rejeição tem cura? Aí me veio na mente, né, no livro de Jeremias 8:22, e porventura não há um médico, não há um bálsamo de Gileade, mas quando eu me confronto, para o que você falou antes, sobre a gente se confrontar, saber quem somos nós, eu me sinto um pouco assim, eu quero usar a palavra certa, Pro. Eu me sinto assim como se eu estivesse ainda duvidando, como a colega colocou bem agora, que ela hoje sabe quem é, da minha identidade. E eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de falar isso, porque são desafios muito fortes, né? Que a gente passa como mulher, e principalmente quando a gente tem uma responsabilidade, que o Senhor colocou na vida da gente, de ser o alicerce, ou, né, da casa.
Então, eu vivi, assim, muitos anos antes de conhecer Jesus com muitos conflitos, porque eu fui muito desprezada, entendeu? Sim, sim. Meu pai, ele nos abandonou e eu era muito ligada a ele. Então, essa rejeição veio desde quando meu pai me abandonou e eu era muito, eu era caçula ligada a ele. Então, hoje eu vejo, assim, que se eu não tiver cuidado, se eu não tiver, assim, a sensibilidade de estar ouvindo a cada dia a voz do Espírito, estudando, né? Psicanálise agora com você, para Buscando, gerenciar né, por ajuda. isso, por ajuda, né? Porque a gente precisa reconhecer, né, Sim. precisa. E Como aí depois eu me peguei pensando, porque tem pessoas que pensam assim, ah, mas fulano é psicóloga, fulano... Sim, Freud teve vários problemas, né? Aí eu comecei a analisar, né? Como é o nome dela, que agora eu esqueci? É Mary... Essa que é é, também... Mary Clay, como é o nome dela, pô? Que às vezes eu esqueço. Melanie Klein, isso. Isso, às vezes eu esqueço, viu? Eu prefiro falar logo que eu esqueci. Ela também teve problemas, eu estava olhando a biografia dela, e é essas pessoas que tiveram mais problemas que se disponibilizaram para poder aprender, é como a senhora falou nesse instante, primeiro por mim e depois para o outro, né? Mas Sim. até a gente entender isso, é um processo doloroso, né, Pro? Eu estou passando por isso nesse momento, com essa dificuldade de minha Pronto. mãe, né? Está sendo Mas, muito mas difícil. através, desculpa, através Pois, dessa busca por ajuda, como lemos, né, nos tópicos, dessa busca por ajuda, vocês estão buscando por ajuda, de certa forma, e estão fazendo o que é o correto. Me diz uma coisa, eu vi vocês falando, né, sobre o evangelho, sobre todas vocês são cristãs evangélicas? eu sou, eu sou. Todas são? A Eu Paula também. também? Que bom. Então agora eu fico mais à vontade para Que expressar, bom, né, as minhas mas coisas. eu também estou me sentindo muito à vontade. Eu não peguei o Podem início, ficar. mas você falou que você leu um versículo, depois você passa para mim qual foi o versículo, tá? Você falou que já entrou lendo um versículo, eu não peguei qual foi o versículo que você Foram leu. Depois, os tópicos do curso, mas depois a gente manda o PDF direitinho, certo? muito obrigada. É, tudo bem. Olha só para a fase da conclusão. Nós, cristãs, chega a determinado momento que a gente se cobra assim muito por conta do que ouvimos, das doutrinas, não é isso? Sim, é, Cobramos bastante. Eu já passei pela fase de achar que tudo era espiritual. Eu uhum, tive, como a colega citou, né, sobre, né, as demandas de Freud. Tá, eu também fui uma pessoa que tive ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre outros. E uhum, hoje eu atendo em clínicas e ajudo pessoas, então é possível. Porém, eu sou esposa de pastor. E imagine eu passando por todos esses conflitos. Então havia muita cobrança também da parte sim, dos outros. E porque, como eu citei, eu não falava, as pessoas não compreendiam o que eu estava sentindo, por medo de julgamento. Então, como uhum, que eu chegava para as pessoas e dizer, ai, quando eu estou na igreja, eu começo a visualizar, imagino que o púlpito vai quebrar, que vai me ferir, que coisas ruins vão acontecer. Eu achava que era demônios. E eu orava e jejuava por muito tempo. E essa questão emocional, claro que tem a ajuda do Senhor, né? Sem Ele. Porém, a ferida na minha alma não estava sarada, não estava cicatrizada. Então, há uma diferença. Não é que eu não perdoei. Não é questão mais de perdoar ou de. Não é isso. É porque ficou uma ferida na alma.
e o meu corpo começou a somatizar, e é assim que acontece. Hoje, quando eu lido com algumas emoções e o meu corpo começa a reagir, eu já ressignifico, já consigo ter esse olhar e entender, porque a maioria dos problemas fisiológicos vem devido ao emocional, não é isso? Se você está com uma pressão muito grande, aconteceu algo, aí sente uma pontada na cabeça, ou sente, não é assim? É, Então, através da emoção, então somatizava no meu fisiológico, porque eu não havia tratado essa ferida na alma, e não mais era algo espiritual, nem questão de perdão, essas coisas. Mas através do curso, ao decorrer, iremos sim fazer muitas dinâmicas, certo? Iremos fazer É, algumas técnicas que eu acredito muito que vai ajudar. E assim, eu preciso que vocês sejam como foi hoje. Eu estou gostando bastante da interação de vocês, certo? Pode perguntar, pode colocar, porque aí eu vou desenvolvendo, né? Devido às necessidades, vou desenvolvendo os próximos tópicos. Eu já tenho algo estabelecido, porém posso acrescentar, certo? Conhecendo cada uma de vocês, eu posso acrescentar, ok? ok. E é verdade, Tá. Pro. Eu também já passei dessa fase de achar que tudo era espiritual, né? Porque existe uma realidade, o Senhor nos criou corpo, alma, né? Espírito. Então, se nós não estamos com o nosso espírito alinhado a Ele, ou nós não estamos bem emocionalmente, tudo vai somatizar, né? Eu tenho percebido isso nesse período aqui que minha mãe está acamada, e eu tenho pedido muito a Deus que Ele me ajude, porque é muito difícil ver o estado que ela está, uma pessoa que era ativa. Então, se tem mexido com as minhas emoções. Aí teve pessoas, amigas, irmãs, até que disseram assim para mim: mas você sabia que isso ia acontecer, a idade dela ia chegar. Eu respirei, viu, Pro? Eu disse, minha irmã, existe uma diferença muito grande. Que na hora veio assim uma resposta assim um pouco, sabe? Existe uma diferença muito grande da teoria e da prática. Eu Sim. estou vivendo na prática. E é muito doloroso, né? Porque mexe com as suas emoções. Mas é como você disse bem, né? Eu fui buscar ajuda, né? Quase que eu não faço esse curso na época, porque justamente quando eu comecei, eu me matriculei, que eu tive essa oportunidade, ela caiu, né? Teve essa fratura, tem um ano que ela tá com esse problema no Sim. fêmur, e eu tô, assim, lidando com ela Justamente praticamente assim, só. mas Pro, tudo coopera, né? Então, verdade, pro, acredito que é, meio toda essa questão que está passando aí, né? O curso veio para somar também e ajudar. Entrou mais uma pessoa, eu não tinha visto que estava aqui na frente. A Rosemary. Boa noite, Rosemary. A Rosemary está aí? Está me ouvindo? Eu acho que não. Vamos lá. A Paula quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? não, quero só fazer um comentário, professora, Tudo bem. que quando a gente começa a conhecer, né, a identificar as nossas emoções, tudo fica simples da gente poder se resolver a gente mesmo. Porque tem a questão, igual a Sara falou, né, que às vezes a gente fica se culpando por algo que está acontecendo, mas é porque muitas vezes a gente ouviu quando era muito mais novo, né, que tudo acontecia de ruim porque a gente estava numa posição, né, de as pessoas se culpar a gente ia acabar comprando isso como verdade, né, como uma verdade na vida da gente. E aí a gente aprendendo com o curso é maravilhoso, porque a gente aprende que nada é culpa da gente, né? E aprende também a não culpar ninguém por algo que acontece, porque às vezes assim a gente acaba de sair, por exemplo, de um relacionamento, independente, é namoroso, qualquer relacionamento. A gente culpa, tem mania, né, de culpar o outro. Ah, aconteceu isso porque fulano fez.
Ah, não foi fulano. Foi alguma coisa que a gente permitiu que aquilo viesse a acontecer. Então é maravilhoso esse curso. E eu tô amando Sim, aprender tudo. sim, como foi falado, né? Olhar para a gente, mas também olhar para o outro internamente, e não só o externo, não só aquele momento, né? E isso tende a pesar menos para a gente. Eu não absorvo tudo, não é tudo sobre mim, né? Muito bom que vocês compreenderam, participaram. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Inicial, um pouco assim para nós nos conhecemos. Gostei muito de conhecer todas vocês. Mais alguma pergunta rapidinho? Só temos mais alguns minutinhos. Não? Não. Então tá. Então, a gente vai partir para a próxima aula, né? O professor vai colocar aí direitinho. Até as próximas. Tá? E eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, algumas experiências. Não é algo só que eu estudei e agora estou passando, mas eu vivi na prática algumas questões Posso e falar hoje estou bem, Pro? aqui. Oi? Posso falar rapidinho? Sim, Fernanda. É, a colega falou de ansiedade, a outra colega Sim, falou de rejeição, e a sim, outra falou de nós conhecermos as nossas emoções. sim, É, poucas vezes eu tive uma crise de ansiedade, mas eu consegui identificar quando eu estava tendo ansiedade. E o que é que eu fiz? Eu fui orar, porque a palavra do Senhor diz: lança sobre mim toda a sua ansiedade e eu cuidarei de vós, né? Ele sim. tem cuidado de tudo. E sobre a rejeição, é muito difícil passar a rejeição, é muito difícil você ser rejeitado, não é fácil. A gente pensa que a gente está só, mas a gente não está só. O Senhor, ele está conosco. E Deus, ele não dá um fardo que a gente não possa suportar, né? É, enquanto isso, a gente pede o socorro do céu e esse curso tem sido um socorro do céu na nossa vida, né? Amém. Porque a gente tem aprendido muitas coisas e a gente vai passando em meio à rejeição e conseguindo identificar quais são as emoções que estão ali e equilibrar também. Porque se a gente não consegue identificar o que está acontecendo em nós, a gente não consegue. Ter o controle a gente não tem, né? Mas a gente não consegue equilibrar, né? Mas em meio tudo, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo, tudo que acontece de bom e de ruim. Mas também eu ouvi uma frase no final de semana e eu guardei comigo. E o rapaz disse assim: vai ter pessoas que vai ser levantada em qualquer situação, numa situação boa ou no meio de qualquer outra coisa, mas só que vai ter pessoas que vai ser levantada no meio da sua dor. No meio da sua dor, o Senhor vai direcionar, vai fazer com que pessoas alcancem níveis maiores. E eu guardei essa frase para mim, porque nos meus momentos de dores, é, que eu alcancei níveis maiores, e eu fiz uma análise de tudo que eu já passei, e de onde eu estou hoje, e tudo e que vem acontecendo, e eu entendi que realmente na minha vida o Senhor tem trabalhado assim, no meio da dor. Eu escolhi e o Senhor abriu portas para que eu pudesse alcançar níveis maiores. E é isso que eu queria falar. Que bom, Muito obrigado por bom, suas palavras. muito E bom. essa ajuda, né, do Senhor, porém, até para buscar a ajuda do Senhor, se a gente, né, a gente tem que ter um certo, né, um controle, se a gente vai muito ansioso, o Senhor não trabalha na ansiedade, se a gente, né, então, assim, até nessa busca, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções, não é isso? Mas boas palavras e serviu para todas. Muito obrigada. E a gente vai estar Pro, encerrando.
Pode Certo, falar. não interrompendo você. Eu queria depois ver como eu entro em contato para fazer uma mentoria com você. Eu não tenho, sabe, uma mentoria com você. Eu estou querendo muito. Eu preciso falar algumas coisas com você depois sobre essa mentoria, para você me auxiliar. O pastor naquele dia falou, né, que poderia, quem quisesse fazer mentoria, tá? Aí depois você ou me chama, ou algum contato, tá bom? Pronto, tá Obrigada, certo. viu? Tu tá lá no grupo, o professor adicionou hoje. Qualquer coisa, Seu pode contato chamar. ela outra vez eu não consegui. Colocou hoje. Ah, ele colocou? Ah, pronto, tá bom. Tá certo. Pronto, Muito tá obrigada. certo. Então, eu agradeço Tá a todos que participaram. Até a próxima. ótima. Fiquem com Deus. Boa Boa noite, a noite a senhora. Boa noite. Aonde que tem o contato dela? Ai, meu Deus. Ixi. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, que minha mãe quer comer, meu Deus. Oh, meu Deus, eu preciso tomar banho e dormir, meu Deus.